Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Nós vamos hoje começar a trabalhar com a abordagem mecanicista dentro do estudo das teorias gerais da administração. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a contextualização da administração científica. Se gosta dos nossos conteúdos e ainda não é inscrito, ou você é inscrito e não aparece mais como inscrito, por favor, verifique, se inscreva, deixe seu feedback, positivo ou negativo, deixe seus comentários. E não se esqueça, indique também o canal a todos os seus contatos. Vamos então, após a vinheta, começar a conhecer a administração científica, começando pela sua contextualização. Vamos, em primeiro lugar, conhecer a razão, do nome administração científica. A administração científica tem esse nome em função do método científico desenvolvido por René Descartes lá no século XVI. E esse método científico tinha 4 princípios. Quais são esses 4 princípios? Primeiro, nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não conhecesse claramente como tal. Ou seja, evitar cuidadosamente a pressa e a prevenção e nada fazer constar nos meus juízos que não se apresentem tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse motivo algum de duvidar dele. Ou seja, esse primeiro princípio, nada é verdadeiro a não ser que eu, após rigoroso exame, eu me convença de que aquilo é realmente verdadeiro. Então, sem pressa e sem prevenção, sem juízos pré-estabelecidos. Segundo, repartir cada uma das dificuldades que eu analisasse em tantas parcelas quanto fossem possíveis e necessárias a fim de melhor solucioná-las. Ou seja, pegar uma realidade e, se ela é complexa, dividir nas suas menores partes para, compreendendo cada uma dessas partes, ter uma concepção mais adequada da sua totalidade. Terceiro, conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-me pouco a pouco, como galgando degraus, até o conhecimento dos mais compostos e, presumindo até mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. Ou seja, procurar compreender numa realidade aquilo que é o mais simples, aquilo que é o mais fácil de ser conhecido e gradativamente ir analisando e procurando compreender o que é mais complexo. E quarto princípio, efetuar em toda parte relações metódicas, tão completas e revisões tão gerais, nas quais eu tivesse certeza de nada omitir. Ora, esses 4 princípios desenvolvidos por Descartes são os princípios adotados por, principalmente, Taylor, que é o principal personagem dentro do desenvolvimento da administração científica, no desenvolvimento do conhecimento da administração. Daí o nome administração científica. Alguns aspectos importantes sobre a administração científica, Primeiro, a concepção de organização. A concepção de organização dentro da administração científica é a concepção de organização formal. As relações entre a administração, a gestão e os empregados. Nessa relação deve haver uma identidade de interesses. O sistema de incentivos que estava presente de forma mais forte
dentro das indústrias e das empresas na época, incentivos monetários. Por quê? Porque a concepção da natureza humana era do homo econômicos, o homem com interesses nos valores monetários, no dinheiro, nos valores que tivessem poder de aquisição, poder de compra. E a busca de resultados era sempre buscar o máximo de resultado com o mínimo de recursos. Outro aspecto importante, e nós compreendemos, é por que a abordagem mecanicista. A gente tem que lembrar que nós estamos na meados do século XIX, anos 1850 até o início do século XX, anos 1920. Em 1850, nós estávamos na segunda fase da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, a principal característica é o desenvolvimento das máquinas ferramentas. Máquinas que passavam a ser movimentadas por outros meios que não a força animal ou a força humana. Primeiro, a força do vento e da água, depois a utilização do vapor, a utilização intensa do carvão para produzir vapor, para movimentar as máquinas, e, finalmente, a eletricidade. Então, o mundo das organizações, principalmente das fábricas, que eram as principais organizações da época, era um mundo voltado para as máquinas, as novas máquinas, a nova maneira de produzir, saindo da produção artesanal para a produção, então, chamada industrial. Outra coisa importante é a organização vista, neste momento, como uma máquina. E cada um dos componentes da organização, inclusive o componente humano, deveria obedecer a um arranjo rígido, criteriosamente planejado. E o pensamento, desenvolvimento da administração, que mais influenciou esta forma de atuar nas organizações, foi justamente a administração científica. Como que era o cenário, da indústria norte-americana, onde foi desenvolvido esses conceitos, no final do século XIX e início do século XX. Mesmo que 1880, época em que começa a se desenvolver intensamente o trabalho de Taylor e dos outros pensadores da época, havia na indústria norte-americana 2.700.000 trabalhadores. Na virada do século, para o século XX, do XIX para o século XX, já havia praticamente mais do que o dobro, 4,5 milhões de trabalhadores. Mais de 1.000 fábricas, com entre 500 e 1.000 empregados, 450 fábricas com mais de 1.000 empregados. As siderúrgicas, com 8.000 a 10.000 empregados. E como eram esses empregados? Pessoas que desenvolviam atividades no campo, imigrantes que vieram buscar oportunidade de trabalho na América, principalmente irlandeses, italianos, e que não tinham formação nenhuma. Então, desenvolviam o trabalho da maneira como eles achavam que devia ser desenvolvido. E esta foi a grande preocupação desses primeiros pensadores da administração: organizar o trabalho, para que se pudesse obter o máximo de resultado, mesmo com aqueles recursos, mesmo com aquelas pessoas que não estavam preparadas, que não eram as melhores pessoas para desenvolver o trabalho. Então, é esse contexto em que se desenvolve, então, a administração científica. Em 1920, 20 anos depois da virada do século, já haviam 8.400.000 trabalhadores na indústria. Só a fábrica da Ford, em 1924, em River Rouge, tinha 70.000 empregados. Então,
a dependência de mão de obra, apesar das máquinas, era uma dependência muito grande. E essa mão de obra não era devidamente preparada ou não tinha preparo algum. É muito importante, né, essa compreensão sobre esse contexto da situação da indústria, porque é muito fácil, hoje, século XXI, com todos os recursos e com todo o desenvolvimento tecnológico, com todo o desenvolvimento humano que nós obtivemos nesses mais de 100 anos, né, julgar enviesadamente um contexto que era completamente diferente. E aí, ao conseguirmos imaginar adequadamente esse contexto, faz sentido, então, todo o trabalho que foi desenvolvido por esses pensadores lá na segunda metade do século XIX, no desenvolvimento da administração científica. O principal participante da administração científica foi Frederick Winslow Taylor, que nasceu em 1856 e morreu em 1915. Engenheiro mecânico e criador e participante mais destacado desse movimento. Em 1874 a 1878, ele trabalhou numa indústria de bombas hidráulicas como torneiro. Em 1878, já como engenheiro, né, até 1890, ele vai trabalhar na Mid-Valley Steel, a siderúrgica, né, e onde ele chegou a engenheiro-chefe. Em 1893, ele começou a trabalhar, depois que saiu, de 1890 a 1893, numa indústria de papel, como gerente geral, e após sair dessa indústria de papel, ele vai trabalhar como consultor e vai sistematizar, né, todo o conhecimento da administração no chão de fábrica, ou seja, diretamente com aqueles operários pouco preparados ou sem nenhum preparo para o desenvolvimento do trabalho que tinha que ser realizado. De 1893 a 1901, ele vai trabalhar também na Bethlehem Steel, né, contratado por Joseph Wharton, que foi o fundador da primeira escola de administração, em 1881. De 1901 a 1915, se dedica à divulgação das suas ideias, e em 1910 é criada a Sociedade para a Promoção da Administração Científica, que, a partir de 1915, foi transformada em Sociedade Taylor, né, após a sua morte. Outro grande participante da administração científica foi o casal Lillian e Frank Gilbert, né? Ele era construtor e ela era psicóloga, e desenvolveram um grande trabalho dos estudos de movimentos. Em 1916, eles publicaram um livro, Estudo da Fadiga, né, que é uma síntese da administração científica com a visão da psicologia industrial. Outro componente importante, né, é Henry Gantt, engenheiro, trabalhou com Taylor, participou da ANSME, Associação dos Engenheiros, né? Em 1913 ele publicou o Controle Gráfico Diário da Produção, método gráfico de acompanhar os fluxos de produção, que depois vai se chamar Gráfico de Gantt, né? Em 1908 ele publicou Treinamento de Trabalhadores e Hábitos Industriais. Em 1915, Métodos Modernos de Treinamento. Olha o foco voltado para a preparação da mão de obra, a preparação das pessoas para o desenvolvimento do trabalho dentro da indústria, né? Ele morre em 1919 e em 1922, um dos seus discípulos, né, Wallace Karak, vai publicar o Gráfico de Gantt, uma ferramenta da administração. Outro componente importante do desenvolvimento da administração científica, Hugo Munzenberg. Esse não era americano, ele era polonês, era médico e psicólogo. E ele vai publicar em 1913 a Psicologia
da eficiência industrial, que vai propor o papel dos psicólogos na indústria. Então vejam já uma preocupação da parte psicológica no desenvolvimento do trabalho dentro das organizações industriais. E outro principal componente que nós vamos abordar dentro da teoria da administração, na administração científica, foi Henry Ford. Ele nasceu em 1863, veio falecer em 1947, também engenheiro, criou a Ford Motor Company, onde desenvolveu o conceito de linha de montagem moderna. Em 1878, ele começou a trabalhar como aprendiz numa oficina em fábricas em Detroit. Em 1891, como engenheiro-chefe da Edison Illumination Company, o inventor da lâmpada elétrica. E em 1903, fundação da Ford Motor Company. Então, esses são os pensadores, os que desenvolveram todo o conhecimento que nós vamos conhecer a partir do próximo vídeo sobre a administração científica. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Aqui está o referencial bibliográfico que nós utilizamos para este vídeo. Aqui está também o pensamento que nós escolhemos para ilustrar o nosso conteúdo. Chegou a hora, deixe seu feedback, deixe seus comentários e até o nosso próximo vídeo.